Olha, você já deve ter ouvido alguém dizer, ou até mesmo você já deve ter dito, que está fazendo dieta e mesmo assim não consegue perder peso, que estava comendo pouco e não consegue emagrecer. Eu sou Marcos Visu, sou nutricionista há 8 anos e eu já atendi muitos casos como esse no consultório e já ajudei muitas pessoas com o mesmo problema que o seu. Nesse vídeo eu vou trazer 3 motivos que pode estar acontecendo aí e pode estar atrapalhando o teu processo de emagrecimento. Bom, o primeiro motivo são aqueles alimentos que você acaba utilizando no processo de emagrecimento, que você considera como saudáveis, mas que na verdade eles podem estar mais atrapalhando do que ajudando. Eu vou dar alguns exemplos. O primeiro deles é a tapioca. É muito comum a pessoa começou a entrar em processo de emagrecimento, inserir a tapioca, trocar o pão pela tapioca. Mas a tapioca, uma colher de sopa de tapioca cheia pode fornecer até 75 calorias. Então, quando a gente vai preparar uma tapioca, a gente usa quantas colheres de sopa? 2, 3, 4, até 5 colheres de sopa, dependendo aí do tamanho da tapioca, da porção. Então, é um alimento que fornece em uma pequena quantidade muitas calorias. Outro exemplo, muito comum, é o azeite. Né? Chega na hora do almoço, da janta, a pessoa prepara aquela salada para comer, né? Porque é bastante interessante aí no processo de emagrecimento. E aí, na hora de temperar, acaba errando a mão no azeite. Acaba colocando uma quantidade extra de azeite aí. E o azeite, assim como a tapioca, ele em uma pequena porção fornece uma quantidade muito alta de calorias. Outro exemplo é o azeite. Chega aí na hora do almoço, da janta, você prepara aquela saladona para comer aí, antes da refeição, e aí, na hora de temperar, acaba errando a mão um pouquinho aí do azeite. O azeite, assim como a tapioca, em uma pequena quantidade, fornece uma quantidade alta de calorias. Então você pode estar fazendo com que a sua salada, que era para ser um alimento com baixa densidade calórica, se torne um alimento muito calórico, né, por conta aí do azeite que você está utilizando aí na tua salada. Outro exemplo muito comum também, que as pessoas acabam inserindo no processo de emagrecimento, são as castanhas. Então, as castanhas, em uma pequena porção, fornecem uma quantidade alta de calorias, assim como a tapioca e o azeite, porque as castanhas são ricas em gorduras, assim como o azeite. Então, uma pequena porção que você come vai te fornecer uma quantidade extra de calorias. Um outro exemplo muito interessante também são aqueles biscoitinhos fit, que as pessoas acabam comendo aí ao longo do processo de emagrecimento, achando que é mais saudável, mas na verdade é a mesma coisa da tapioca, do azeite e das castanhas. Uma pequena porção fornece uma quantidade alta de calorias. O que esses alimentos eles têm em comum? Eles são alimentos que têm uma alta densidade calórica, que a gente chama na nutrição. Ou seja, uma pequena quantidade fornece uma quantidade alta de calorias. Então, se você não souber usar esses alimentos, você acaba atrapalhando o teu processo de emagrecimento. São alimentos aí que você acredita que são saudáveis, né? Mas que, na verdade, eles não estão ajudando, estão mais atrapalhando do que ajudando o teu processo de emagrecimento. Outro motivo está relacionado aí a fatores como idade, se é mulher e está na menopausa, fatores hormonais, né? O intestino preso também. Então, fique atento a isso. Pessoas mais velhas tendem a ter um metabolismo mais lento. Mulheres na menopausa tendem a ter mais dificuldade para emagrecer por conta da alteração hormonal que acontece. Pessoas com o intestino preso tendem a ter uma dificuldade maior para emagrecer, porque o intestino ele precisa funcionar certinho no processo de emagrecimento para que a pessoa consiga emagrecer e utilizar os nutrientes da forma adequada. Então, fique atento a esses fatores. Verifique se você já está com uma idade avançada, se já está na menopausa, se está com alguma alteração hormonal, né, se o intestino não está muito preso. E outra coisa também muito comum são algumas doenças que podem atrapalhar aí a queima de gordura, o processo de emagrecimento. São elas, o hipotireoidismo, a resistência à insulina e a síndrome do ovário policístico. Eu não estou dizendo que quem se enquadra em todos esses fatores aí não consegue emagrecer. Consegue sim, mas é um pouco mais difícil, o processo torna um pouco mais difícil. Mas você sabendo disso, você vai conseguir levar aí o teu processo com mais tranquilidade. Então verifique esses pontos aí. Outro motivo pode ser que você esteja gastando poucas calorias aí no teu dia. Então, quando a gente está no processo de emagrecimento, o interessante é que a gente gaste mais e come menos. Então vamos
pensar, se você está fazendo uma dieta de 1.200 calorias e você está gastando 1.000 calorias, você não vai conseguir emagrecer. Por quê? Você não está em déficit calórico, que a gente chama, ou seja, estão restando 200 calorias aí no teu dia que vai se transformar em gordura, 200 calorias extra aí que você não conseguiu gastar. Então, chega em um determinado processo do emagrecimento que é muito importante você inserir a atividade física, porque ela vai te aumentar o teu gasto energético e vai fazer com que você gaste mais energia. E aí assim você consegue equilibrar melhor esses pontos aí na tua alimentação. Bom, então a solução, né, nesse vídeo que eu quero trazer para você, não é sair cortando tudo. É ter equilíbrio, ter estratégia, ter consistência e verificar esses fatores aí e conversar com o nutricionista para ele melhor adequar a sua dieta de acordo com o que está acontecendo aí com você. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe ele com alguém que vive dizendo, mas eu quase não como e não consigo emagrecer. Me conta aqui nos comentários qual desses pontos aí fez mais sentido para você.